Ó, ver, começar a gravar aqui. Pronto. Então, a gente viu que essa primeira aula da história do pensamento econômico, a gente vai se ambientar na área de economia, né? Então, a gente hoje vai dar continuidade estudando o conceito de economia, né? E também dando sequência aí a um estudo aí relacionado a relação dos preços, né, dentro de uma economia, tá? Relacionado à tomada de decisões e tudo mais. E na aula que vem a gente vai estar vendo aí os 10 princípios de economia. Então a aula acaba sendo uma sequência. Então a gente começa ali entendendo a ambientação da economia, que ela está relacionada a um problema fundamental, que é o problema da sobrevivência do ser humano. Então, nós sozinhos não temos condições de sobreviver ou sobreviveríamos de forma muito precária, né? Então, você solta aí no meio do pasto e você tem que providenciar seu alimento, você tem que descobrir as tecnologias, você tem que resolver seus problemas de saúde, tudo sozinho. Então, como isso não seria possível agir de forma isolada, então nós temos aí as diferentes formas de organização na utilização dos recursos, né? Que vai dar fundamento aí para a vida coletiva e a existência da civilização. Vimos então que nós temos sistema tradicional, onde não há mobilidade social, cada um, dependendo onde ele nasce, ele vai permanecer. Nós temos aí o sistema de utilização da força, onde alguém determina o que precisa ser feito, né? E determina o que cada um vai fazer dentro dessa organização social. E o sistema de mercado, no qual você é livre para fazer o que você achar que é melhor, buscando os seus próprios interesses. E aí, cada um, procurando satisfazer a si próprio, acabaria ofertando alguma coisa para a sociedade. Por quê? Porque se você não tem nada para oferecer, nenhum tipo de bem, nenhum tipo de serviço, se você não tem seu trabalho para oferecer, você não tem recompensa por isso. Então, as pessoas procuram formas de serem recompensadas, né? E a forma que a gente entende isso mais diretamente através de ganhos monetários, o salário e tudo mais. E aí ela vai oferecer alguma coisa que as pessoas procuram. Então acaba através do egoísmo, vamos colocar assim, que as pessoas oferecem alguma coisa de útil que a sociedade precisa, né, ou deseja. Então, dessas diferentes organizações aí, nós vimos que foi possível resolver em partes aí o problema da sobrevivência, tá? E nós vamos estar entendendo que esses modelos, né, esses sistemas aí que se criaram como forma de prover bens para a sobrevivência e a continuidade da vida humana, eles estão relacionados à forma de como você utiliza os recursos, tá? Bom, então do que se trata aí o, o conceito de economia, tá? Vamos lá entender esse conceito fundamental. Primeiro que quando a gente está lidando com notícias econômicas, né? Quando a gente se depara com alguma notícia econômica, tem que ficar atento pelo fato de que, assim, com uma certa frequência, né, as manchetes de sites e tudo mais, eles nos transmitem uma informação, mas muitas vezes aquela informação não fica muito clara para a gente, porque a gente, na verdade, não, não tem um entendimento do conceito econômico. Então, alguma notícia econômica fala alguma coisa, você lê e você muitas vezes pensa em ocorrências, né, ou que aquilo ali é consequências de algumas coisas
que muitas vezes não está diretamente relacionado ou tem pouco a ver, ou às vezes não tem nada a ver, simplesmente um negócio ali tá errado mesmo, né? Então, a partir do momento em que nós vamos entendendo melhor, mesmo que esse pouco contato que a gente vai ter com o conhecimento, a disciplina de economia, já vai ser suficiente para a gente entender e clarear algumas ideias aí na nossa cabeça, tá? Então, muitas vezes a coisa pode vir ali, ou você não entendeu direito, ou você pode ter dado uma interpretação errada. Então, o conhecimento de economia ele é importante justamente porque quando você tem aquela base ali, você pode ler e você já consegue muitas vezes compreender rapidamente do que se trata, tá? E é claro que, embora é, alguns conceitos ou é, jar, que eles falam que são as palavras da área, né, jargão, né, possa parecer muito complicado, os conceitos econômicos em si eles são simples, tá? O que parece complicado é muitas vezes a forma como ele é comunicado. E é claro que se os economistas ficar utilizando muitos termos técnicos, ele pode dificultar um pouco esse entendimento, né? Ou, das vezes, a forma de como ele é falado. Então, por exemplo, quando você pega, muitas vezes, pessoas que exercem cargos políticos, eles falam, né, sobre economia e aí, muitas vezes, aquilo ali parece complicado e não é tanto, né? Então, isso depende muito aí da forma como também é transmitido. Mas você sabendo alguns fundamentos básicos, as coisas ficam mais simples aí. E os conceitos, os princípios básicos, né, da economia, eles são válidos em qualquer parte do mundo, tá? E eles são registrados ao longo de muitos anos de história. Quando eu falo muitos anos de história, a gente está falando de milhares de anos. Milhares, não são nem séculos, são milhares de anos, né? Então você consegue, esses princípios nasceram da observação de, de milhares de anos, então a gente foi percebendo o funcionamento, então criaram-se alguns princípios básicos de economia que são universais. E esses princípios, eles se aplicam em qualquer tipo de economia. Então, o mesmo princípio, o mesmo raciocínio dos princípios, eu estou falando, ele serve tanto para um sistema de mercado, quanto se você for analisar uma economia feudal, ou mercantilista, ou socialista, o que for que você quiser, o princípio econômico ele é o mesmo, tá? Então a gente vai estar vendo aí que mesmo entre uma ampla variedade de povos, culturas e governo, algumas é, algumas leis econômicas são universais, né? Elas são aplicadas em qualquer situação. E tem uma definição bastante sucinta e interessante de economia que ela é bem didática e ela é bem objetiva. Então, ela ajuda, através desse conceito bem estreito, a gente consegue, martelando, batendo naquela tecla, entendendo bem aquele conceito, a gente consegue ter uma ideia geral, né? Então, o conceito, ele é que a economia, né, é o estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos. É isso o conceito. Então, a economia, ela é o estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos. Recursos escassos que você usa de formas alternativa. É isso, o conceito de economia. E é claro que quando você pensa em economia, tem que estar presente, né, essas palavras, recursos escassos que têm usos alternativos, né? Então,
quando a gente trata de economia, a gente está lidando com recursos que eles são limitados, eles não são infinitos, e no qual você pode dar diferentes finalidades para aqueles recursos. Tá, então nós conseguimos analisar na história da humanidade, em toda a sociedade, fenômenos e questões econômicas, porque mesmo que um recurso seja abundante, ele não está disponível de forma ilimitada, tá? Então, o que que acontece? Para a gente entender isso, a gente parte da primeira palavra-chave do conceito, né? Que a gente está falando de recursos escassos. E o que que significa escassez? Tá? Escassez significa que a soma daquilo que todo mundo quer supera o que está disponível. A escassez é uma palavra que, quando você pensar em economia, se você esquecer as outras palavras, você lembra de escassez, porque isso vai te evitar em cair em lorotas, né, em conversa fiada aí e tudo mais, e notícias mal dadas. Então, se você lembrar de escassez, significa o seguinte: o que todo mundo quer não é possível de atender. Ponto. Não é possível. A partir daí, a economia vai pensar em formas de que ela vai utilizar da melhor forma possível os recursos disponíveis, tá? E daí, através, a gente está falando sobre esse conceito, daqui a pouco a gente vai chegar numa parte que a gente vai estar falando sobre o preço, porque o preço, ele é o que significa, né? Ele tem ele simboliza essa questão do acesso aos bens, né? Ele tem um pouco, não é claro que não é uma questão puramente lógica, porque o preço de alguma coisa está relacionada à percepção de valor. Percepção de valor. Então, isso não é uma questão apenas do preço, não é só apenas uma questão de disponibilidade, não é apenas uma questão de oferta e procura, né? Não é apenas uma questão de custo de produção. Está relacionado também o fator de percepção, que é algo individual. Não é coletivo, é individual. Tá. Mountain Blade 2 está no Steam por R$ 150. Um jogo eletrônico muito bom, muito legal. Quem gosta desse estilo vai achar. É caro? Depende. Depende, simplesmente depende, porque o Gabriel pode achar que, embora seja um valor alto, vale. O Roberto pode falar que é um valor alto e que ele acha que não vale. O Lucas pode falar, olha, eu até acho que vale, porém, eu tenho outros jogos na fila que eu tenho mais interesse. Então, outros podem achar, puxa, é barato, cara, é um jogaço, não sei o que, é muito bom, né? E eu sou fã desse tipo de jogo e tudo mais. O outro fala, cara, isso aí não me atrai, eu gosto de jogo de tiro, de FPS, de Battle Royale, então não ligo muito para isso. Então, vocês começam a perceber a partir de um simples exemplo de como, né, a questão que se atribui a um produto é algo individual, tá? Você tem os custos, você tem a questão da oferta e demanda, que a gente vai ter uma aula sobre isso. Você tem a questão da escassez, se bem que o exemplo que eu utilizei, como é um produto digital, né? Ele é um programa ali, então você consegue replicar ele inúmeras vezes, né? Bom, então o escasso, quando a gente pensar em escassez, a gente está falando o seguinte, olha, se a gente pegar o que todo mundo quer, a gente não tem recursos suficientes para atender o desejo de todo mundo. Não dá, não existe matéria-prima, não existe coisas suficientes para atender a todo mundo, né? Não existe, às vezes, tecnologia, não existe, às vezes, tempo de produção. Algumas coisas servem como impedimentos para que a gente possa atender a todos, né? E aí a gente pensa uma questão interessante a respeito disso, não só de questões materiais, eu já estou me adiantando um pouco, é que um exemplo de escassez é o seguinte, olha, eu quero morar num apartamento em volta do Central Park.
Quantas pessoas no mundo gostariam de ter um apartamento em volta do Central Park? 8 bilhões. Quantos apartamentos é possível existir em volta do Central Park? Pronto, escassez. Temos um problema de escassez. Não adianta, você pode ter ideias mirabolantes que o problema da escassez vai persistir. Mesmo se existir um programa governamental existido Central Park, Minha Casa Minha Vida. Não é possível, porque isso não altera o problema da escassez. Não altera. Por isso que, quando nós vamos lidar com questões econômicas e quando vai para a seara política, as armadilhas são incríveis, porque os discursos são sempre de que é possível todo mundo ter tudo. Não é. Não é. Tá? Não é possível. E não existe mágica que vai poder resolver alguns problemas, tá? Então, você começa a perceber, e é interessante que o livro que eu estou utilizando para essa aula básica é o livro chamado Economia Básica, de Thomas Sowell, né, o volume 1. E ele traz uns exemplos bastante interessantes aqui no livro, que ele fala que, em algum momento aí, ele falou que saiu numa notícia do New York Times falando que a classe média americana estava sobrevivendo. Aí você pensa, nossa, coitados, deve ser muito difícil sobreviver, né? Eles não estão conseguindo fazer nada, eles só estão sobrevivendo. Mas você já parou para pensar no que é a classe média americana? O quanto que eles têm como padrão de vida? Você já parou que é um dos grupos mais abastados que já existiram na história da humanidade? De que eles possuem a sua casa, o seu automóvel, eles possuem o seu computador, eles possuem o que eles necessitam. Eles têm ali eletricidade, eles têm água encanada, eles têm conforto, eles têm dinheiro para viagem, eles têm muitas e várias coisas. Tem roupa de qualidade, tem várias coisas boas, né? Que você vai enumerando aí todo o conforto material que esse grupo de pessoas ali conquistou e que a notícia econômica fala apenas sobrevivendo, você acha que o cara tá ali ralando, o cara tá passando fome, tá com dificuldade, coitado, mora numa área com pouco recurso de alimento, tem que andar 2 km para pegar um balde d'água. Não, entendeu? Por isso que o que é noticiado quase sempre é malicioso quando se trata de economia. Quase sempre. Sempre tem algum. A pessoa que está falando sobre aquilo, quase sempre ela já tem algum intuito de direcionar o pensamento de quem está lendo a informação. Tá? Então, não, eles estão apenas sobrevivendo. Aí você acha que sobrevivendo para mim é um cara que está ali no interior do Marrocos, né, cuidando das cabras, tentando sobreviver ali com dor de dente. Não, ele está falando da classe americana que o cara trabalha e em um ano o cara compra um carro que no Brasil custa 200 mil, o cara compra por 30 mil dólares lá e ele recebe em dólares, então ele trabalha um ano, ele juntou o que você não junta em 20 anos com seu salário. Então, é interessante a gente começar a entender essas questões, né, para ficar um pouco mais atento na hora de ter acesso a alguma informação econômica. Então, a gente, recordando o conceito, economia ela é o estudo do uso de recursos escassos que tem usos alternativos, né? E a escassez é justamente isso. Não há o bastante para satisfazer a todos completamente. Dá para você providenciar muitas coisas, mas o desejo humano ele acaba sendo insaciável. Então você mora numa casa boa, aí você quer morar numa casa melhor, aí você quer morar numa super casa, aí na hora que você tem uma super casa, você já quer mudar o lugar da super casa. Não quero que vocês em São João, porque eu quero ir para Nova York, eu quero ir para sei lá para onde, para Miami, para Berlim. Então o negócio não tem fim. Então você dá a mesma coisa para os produtos, para
computadores, celulares, roupas, qualidade de alimentos, locais onde você vai passar férias. Então, o negócio ele vai se tornando uma coisa impossível de realizar para todos, né? Porque a demanda e o desejo ele é crescente, né? E para essas pessoas do meio acadêmico e do jornalismo, né? Às vezes é difícil muitas vezes ela causa uma confusão. Parece estranho essa ideia de escassez, mas nós vivemos num mundo, né, escasso. Então, isso significa que aqueles recursos que nós temos precisa ter o melhor destino possível, ele precisa ser aproveitado da melhor forma possível, tá? E independentemente de políticas, de práticas ou instituições, sabemos que não há suficiente para satisfazer todos ao máximo, né? Sempre vai existir o necessidades não satisfeitas, né? E essas necessidades não satisfeitas, elas são inerentes, né, às circunstâncias de cada economia, independente do tipo de economia, independente do sistema de economia. Se você está falando do sistema que seja socialista, feudal ou do sistema de mercado capitalista, né, independente do qual você escolher, o problema continua o mesmo. Você não alterou, né, não houve multiplicação de minério, não houve aumento de terra, então os recursos continuam, a economia continua com o mesmo problema da escassez, tá? Então as necessidades não satisfeitas, elas são inerentes aos sistemas econômicos. E as várias modalidades de economia, quando a gente for falar na quinta semana rapidamente sobre dar uma geralzinha sobre esses sistemas econômicos, a gente vai perceber que os sistemas econômicos eles estão trabalhando com um princípio de economia que é o seguinte, olha, que é o princípio do trade-off. Eu tenho um recurso e eu vou dar um destino para ele, eu vou dar algum uso alternativo para ele. Então, o que vai diferenciar eles vai ser justamente isso. O que eu vou abrir mão para priorizar o quê? É basicamente isso. No sistema de mercado, você tem que as pessoas são livres, você tem que há uma oferta e uma procura, oferta e demanda, cada hora é a mesma coisa, né? E aí as coisas vão se ajustando aos poucos, né? A gente vai estudar mais então, havendo muita procura, isso vai refletir na oferta e vice-versa. E aí as próprias pessoas, né, vão decidindo que uso que elas vão dar para os recursos, porque a oferta e a demanda vai refletir no preço dos produtos. O preço é uma forma aí de você fazer um uso racional dos recursos, tá? Uso racional. A gente vai ver isso mais para frente um pouquinho. E o que acontece? É dessa forma. Num sistema de economia planificada, há o planejamento. E eu determino o que vai ser produzido e o que não vai ser produzido, né? E você estipula ali o valor, o preço de cada coisa. O valor, como eu já falei, é alguma coisa que é individual. Então, cada um aqui pegou 200 conto. Esses 200 conto, a Larissa vai guardar porque ela está juntando para fazer alguma coisa que ela está querendo comprar. O Gustavo já tem uma outra ideia. O Matheus já torra os 200 hoje mesmo porque ele estava, né, precisando comprar alguma coisa. Então, as pessoas elas vão utilizando os seus recursos de acordo com os seus próprios critérios. E quando a gente vai falar sobre a produtividade, né, saindo um pouco da escassez, a gente vai agora para a questão dos usos alternativos, né? O que eu vou fazer com aqueles recursos escassos? Né? A economia, ela estuda as consequências das decisões, né, que são feitas
sobre os recursos, né? E também outras questões como a terra, o trabalho, o dinheiro e tudo mais. Então, ela vai fazer esse estudo, tá? E tais decisões e consequências, elas são importantes, né? As decisões que você dá para os recursos são muito importantes. A gente percebe isso claramente, tá? Por quê? Porque não basta você ter muitos recursos. Se você é ineficiente ou se você dá uma utilização inadequada aos recursos, as coisas não vão melhorar para você. E o contrário, embora você possa ter poucos recursos, se você saber utilizar eles bem, isso pode ser vantajoso. Então, um exemplo interessante é que você pode ter, por exemplo, países no qual há poucos recursos naturais. Japão é um país pobre em recursos naturais, né? Eles não têm quase nada lá, nem terra direito eles têm assim para espaço para plantar, né? Então eles têm poucos recursos naturais, são deficientes em várias questões, petróleo, minério de ferro, muitas coisas. Suíça é um país pobre em recursos naturais, é um país pequeno, né, que também não tem recursos naturais, são bem poucos. E aí você observe que esses países, a população, né, ela tem um elevado nível de vida, elevado. Pessoas com conforto, pessoas com bom acesso à saúde, educação, várias outras coisas, bens materiais, são países desenvolvidos, ricos, então tem carro, tem loja para todo lado, os caras têm uma sociedade desenvolvida comercialmente, então eles conseguem ter um bom padrão de vida. Só que você tem países que são muito ricos em recursos e a situação é de miséria. Venezuela, por exemplo, né? Você tem um exemplo que o país com as maiores reservas de petróleo do mundo, ou está entre o primeiro e o segundo, está por ali, está num dos topos ali. Então, você tem 94, 92, 89, é um número muito alto de pessoas que vivem numa pobreza extrema, tá? E pode imaginar outros países que são ricos em recursos naturais, mas que não são tão desenvolvidos, né? O Brasil mesmo é um país muito rico em recursos e ele não tem a qualidade de vida, um nível de vida tão elevado quanto o da Suíça. Você tem a extinta União Soviética, o país mais rico em recursos naturais do mundo, que tem de tudo e também tinha um padrão de vida bem abaixo do seu concorrente principal na época dos Estados Unidos. Então, significa o seguinte, não basta você ter recursos, não basta você ter até uma certa abundância de recursos, mesmo abundante, eles são finitos, né? Você tem que saber a melhor forma de você utilizar esses recursos. Você tem que saber a melhor forma de você aplicar esses recursos. Por quê? Porque decisões podem dar maus resultados. Então, mesmo que você tenha recursos naturais, as decisões que você toma a respeito da alocação dos recursos, a forma como você vai utilizar os recursos naturais, a produção, a organização industrial do país, o incentivo ao empreendedorismo, questões burocráticas, interferência do Estado, o Estado mete o nariz na vida do povo, o Estado decide se vai na missa ou não, o Estado decide se vai poder sair na rua ou não, o Estado decide se vai produzir ou não, se vai trabalhar ou não, se vai, entendeu? O Estado, não, isso né, essa perda de liberdade, o Estado começa a decidir o que vai ser produzido, então o planejamento é centralizado, você não faz o que você quiser, você faz o que eu quiser, eu acho que tem que fabricar bota, mas eu não quero bota, eu quero tênis, mas não interessa, eu estou pedindo para fabricar bota, é bota que vai ter que ser fabricado. Então, você tem várias questões que, por decisões, né, essas decisões partem de pessoas, elas acabam afetando aí essa alocação dos recursos.
Então, mesmo países aí com bastante recursos, eles podem aí ter dificuldades no seu desenvolvimento aí da sociedade como um todo, padrão de vida. E uma questão interessante de observar é vocês podem estar observando a Argentina. A Argentina é um caso interessante de ficar de olho. Eu falo isso porque há 2 anos atrás eu tinha falado no curso técnico, olha, vamos observar a Argentina como que ela vai afundar rapidamente. E a Argentina está afundando mês após mês rapidamente, né? Então, por quê? Porque você sabendo mais ou menos o tipo de decisão das pessoas que são responsáveis por tomar decisão, que estão envolvidas ali, você já consegue ter algumas ideias aí. Poderia ser que não tivesse acontecido, poderia que eles poderiam estar até bem, mas não deu em outra, ou seja, a forma como você está lidando ali no sistema produtivo, determinando através de incentivos, através de decretos, através não sei do que, leis, e muda a lei aqui, vai ter. Então, todas essas interferências do Estado na vida econômica, eu não vou nem falar nos exemplos que eu até dei ali mais cedo, né? Vamos colocar só na vida econômica, eles trazem reflexo para a vida social. Por quê? Porque isso encarece o produto, isso gera desemprego, isso faz com que a inflação dispare, isso causa problemas de custos. Então, algumas decisões, elas não têm outro jeito, elas acabam refletindo na economia e aí você tem um reflexo disso tudo, tá? Mas não só a escassez, né? A questão dos usos alternativos, né? São muito importantes. Quando você tem um recurso e você tem possibilidade de utilizar de diversas formas, né? Você tem que saber da que forma que você utiliza. Se você está lidando num sistema, por exemplo, de livre mercado, isso aí é determinado pelo preço. Eu tenho leite, produtor de leite. Tá, vou vender leite Natura, vou vender leite para a indústria de iogurte, ou vou vender leite para a indústria de sorvete, eu vou vender leite para fabricar o queijo, eu vou vender leite para fabricar manteiga. O que eu vou fazer com o leite? Dá para você fazer um monte de coisa. Como que eu sei o quanto de leite que vai para cada produção na sociedade absurdamente complexa e gigante que é atual? Preço. Quem paga mais leva. Bom, o que está dando melhor retorno? É o iogurte? Então, há uma tendência do leite que eu estou vendendo ser vendido para o cara que está pagando mais, que está dando mais retorno, que está dando maior lucro, que é o iogurte. Entendeu? Aí o leite começou a ficar escasso para as outras produções. Isso vai aumentar o preço de todos os outros produtos, né? E aí você tem que ver nos produtos que aumentaram o preço se a demanda continua a mesma ou se há uma queda na demanda. A demanda continua a mesma, então quer dizer que nós temos ali uma nova realidade, as pessoas ainda continuam pagando por aquela quantidade ali de recursos, né, de produto. Então, várias coisas aí interferem. Ah, mas se há uma demanda grande por leite, o que que acontece? Incentiva quem produz leite. Olha, se eu estou produzindo leite, estou vendendo todo o leite que eu produzo, teve que ter um pequeno aumento no leite do preço porque eles estão comprando toda a produção. Eu aumentei o preço para ver se eu conseguia ajustar a demanda com a oferta. Continuei vendendo tudo, ou seja, eu estou ganhando mais. O que que eu vou fazer se eu estou ganhando mais dinheiro com leite? Eu vou fazer o quê? Produzir mais leite. O sistema de mercado funciona assim. Os recursos são utilizados, né, nessa questão, oferta, demanda, preço que sobe, desce, né? No sistema planejado, ele funciona assim, olha, eu quero 5.000 queijos, eu quero 10.000 leites no saquinho, eu quero não sei quantos iogurte, né? Há uma determinação artificial do preço, não através do sistema de oferta e procura artificial, e isso é feito dessa forma. Então,
é claro que isso tem reflexos na forma como você vai utilizar os recursos, tá? Então, a economia, ela vai tratar desse estudo sistemático de causa e efeito. A economia, ela é a observação de um longo período de tempo dessas questões aí da utilização desses recursos que são escassos e a forma como eles são utilizados. Então, como nós precisamos, para resolver o nosso problema de sobrevivência, que sozinho não dá, tivemos que juntar para conseguir sobreviver e ter tecnologias e desenvolver da melhor forma possível. Então, precisamos usar esses recursos. Quais são os meios de utilização do recurso? E organização, nós temos a tradição, nós temos a utilização de um sistema autoritário, nós temos a utilização do sistema de livre mercado. Aí, como que funciona cada sistema, né? Então, a economia, ela vai observando essa questão da causa e efeito. Por isso que não é muito difícil você observar algumas coisas, né? Quando falou assim, olha, Fernandes e Cristina Kirchner ganharam na Argentina. Pronto, você já puxa o histórico dos caras. Você já sabe o que os caras adotaram, porque o marido da mulher já foi presidente. Você sabe qual que é a corrente de pensamento político, ideológico que a pessoa tem. Você sabe quais interferências podem ocorrer na economia. Você sabe quais alterações legislativas estão sendo tramitadas no Congresso. Então você acaba descobrindo várias coisas. Então, economia não é uma coisa que você faz uma coisa e o resultado é inesperado. Não. Né? Se você fez tal coisa, o resultado só pode ser tal coisa. Né? Ah, vamos criar uma política de congelamento de preços. Meu Deus do céu, cara. Mas isso já falhou em todos os lugares do mundo, em diferentes épocas, e tem gente falando disso. Vamos criar uma política de imprimir dinheiro. As pessoas acham que imprimir dinheiro. Vamos imprimir dinheiro. Cara, mas imprimir dinheiro deu certo aonde? Você entendeu? Então, a economia, ela trata dessas questões. Meu, se você for para esse caminho, vai dar errado. Né? Mas parece que muitas vezes a gente fica em círculo. A gente acabou não prestando muita atenção que determinadas interferências ou determinadas regras que se criam vão ter reflexos econômicos e não tem como ser diferente. Tá? E uma questão interessante, né, a respeito disso, é que no estudo da economia, né, não só da economia, mas isso serve para tudo, para as outras áreas, você tem que ficar atento nos resultados práticos, né, no que de fato aconteceu. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes são criados dentro da economia, por exemplo, dentro de programas econômicos, algumas ideias são muito bem-vindas, né? Então nós vamos fazer um programa que vai ser muito bonito e maravilhoso e a gente vai fazer tal coisa e vai buscar tal coisa. Pessoal, pelo amor de Deus, a realidade e o discurso é diferente, tá? Isso é uma coisa que serve para tudo. Discurso, retórica, da boca para fora é uma coisa. A prática, o resultado é outra. Então, o que a gente tem que estar atento em economia e em todas as outras coisas não é o que a pessoa fala, é o que a pessoa faz, tá? Ou não é o que se fala. Então, economia é assim, por quê? Porque você vai falar assim, nossa, vamos criar um programa de congelamento no preço de aluguel, porque isso vai fazer com que as pessoas tenham acesso à casa pessoal. Isso aí é uma lorota que não tem tamanho. Isso aí já foi tentado, se na Alemanha não deu certo, não vai dar certo em lugar nenhum do mundo. Entendeu? Então, é importante a gente ficar atento, porque quando você trata de economia, principalmente quando a gente vai levar para as pessoas que são responsáveis por criar leis, por gerir, principalmente questões públicas, né? Os executivos, prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, legislativos e por aí vai. A gente tem que estar atento justamente no resultado. Você tem que ver o que foi feito antes, porque é muito difícil ter alguma coisa inovadora dentro dessa área, muito difícil. Então, se a pessoa falou que pretende fazer tal programa, você pega aquilo
e em meia hora você já descobre onde que aquilo foi tentado, quando foi tentado, em que lugares do mundo foi tentado e os resultados. E aí você consegue ter uma noção se aquilo ali tem a chance de dar mais certo ou mais errado. E dificilmente sai alguma coisa diferente, né? Dificilmente sai alguma coisa diferente. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque na economia existem muitas boas intenções. Muitas vezes são pensados alguns programas econômicos, alguns programas aí de incentivos governamentais do Estado, seja o que for, que tem uma boa intenção. Às vezes essa boa intenção até é sincera. Até é sincera. Às vezes é o desejo de melhorar, mas o que que acontece? A gente tem que ficar de olho nos efeitos práticos. Por quê? Porque isso pode gerar problemas. Isso vai, com certeza, vai ter alguma interferência entre oferta, entre demanda, variação de preço, utilização do recurso que é escasso, que vai ter usos alternativos. Então, quanto mais você interfere, a chance de dar errado vai só aumentando. Então, quanto mais interferência, não quer dizer que não dê certo, não quer dizer que não é positivo. Eu estou falando assim que se a gente não tomar cuidado, para cada interferência, ela tem um resultado que vai surgir ali na frente, né? Então, é importante estar atento em economia nesse aspecto, porque se você incentiva a produção de determinado produto ou inibe, isso vai refletir no uso alternativo do recurso escasso. Vamos incentivar a produção de máquina de lavar roupa, forno micro-ondas, não sei o quê. De que forma que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma questão tributária diferente, ou a gente vai abrir mão do recolhimento, não sei do que, e por aí vai. Tudo bem, isso vai gerar um reflexo. Por quê? Porque o minério de ferro, que é utilizado para fazer o aço, que vai ser utilizado em algumas peças, que vão para essa quantidade absurda de produto, ele vai ser retirado de alguma outra área, da indústria automobilística, da construção civil, da onde que ele vai sair? Da indústria de produção de máquinas. Então, você pode até baratear, né, alguns produtos, mas você vai estar afetando a utilização de recursos, você pode estar encarecendo outros produtos. Então, tem que ficar bastante atento a isso. Então, vai utilizar placa, circuito, vai usar um monte de coisa na produção de um monte de itens elétricos, televisão e tudo mais, e vai faltar em alguma outra empresa. Então, qual ponta da economia que vai encarecer se alguma ficar mais barato? Então, tem que ficar bastante atento a isso. E também você tem as questões de inibição também, né? Principalmente a questão tributária, ela lida com isso, né? O que que acontece? Como que você inibe, às vezes, a produção ou o consumo de determinado produto? Aumentando o tributo. Qual que é o tributo sobre o cigarro? Eu não sei agora, mas eu sei que era alto. Eu não sei se eram uns 300, 400%. Bebidas alcoólicas, quanto que é do uísque ou da cerveja? Então você tem que observar que você consegue inibir a produção e o consumo de algumas coisas, assim como você consegue também estimular. Como que eu vou estimular o acesso ao óleo, feijão, arroz, produtos da cesta básica? Você vai ter que pensar em um programa que vá, de alguma forma, trazer algum benefício aí para aquela cadeia de produção. Independente do que você faça, isso sempre gera reflexos nesse complexo e emaranhado sistema de recursos. Então, se você pensar no minério de ferro, quais produtos hoje vai o minério de ferro ou utiliza-se o minério de ferro na cadeia de produção? Todos. Você vai precisar do minério de ferro para fabricar máquinas, peças, máquinas que vão produzir peças. A máquina não vai no seu produto final, mas ela participou da confecção da sua calça jeans. Então, é bastante interessante
esse entendimento de economia, né? A gente começa a ver que as coisas estão interligadas, então você pode pensar e ter boas ideias, mas você tem que ter bastante cuidado para analisar isso, né? Porque provavelmente isso já foi tentado antes. Então, existe até o ditado que foi colocado, inclusive no livro, que é o seguinte: de boas intenções, o inferno está cheio. Ou seja, não basta você ter boas intenções, porque às vezes o resultado pode ser algo inesperado, né? Então, economia, como ela é um estudo sistemático de causa e efeito, então tem-se hoje com uma boa margem de segurança que determinadas medidas afetarão outras questões. Então, isso tem que ser entendido. Então, não é simplesmente você sentar ali com o bom coração e começar a dar canetada. Vamos fazer por quê? Porque isso vai afetar muitas coisas. Vai afetar o uso alternativo dos recursos, vai afetar a arrecadação do governo, por exemplo, do Estado, que tem que cumprir aí suas obrigações, porque vendeu o título, porque tem que pagar funcionário público, porque tem que fazer manutenção de aeroporto. Então, tem várias coisas acontecendo. Então, as coisas têm que ser, assim, pensadas com bastante calma, tranquilo, porque é uma área bastante interessante, porque, no fundo, assim, se você mexe em alguma coisa, você acaba afetando todo o conjunto, né? Vai Se você incentiva ou inibe o consumo de leite, por exemplo, você não está mexendo apenas no mercado do laticínio, você pode estar mexendo em mercados que vão além do que você imaginava. Isso pode ter reflexo no preço do combustível, entendeu? A gente não sabe, então precisa ser feito com bastante cuidado, tá bom? Eu só estou dando um exemplo aqui, tal. Vamos lá. Então, a economia é uma ferramenta de causa e efeito, tá, de conhecimento. Tá. E a questão do preço, tá? A gente 10h45. Tá tranquilo, dá para falar mais um pouco. Eu tenho que tomar um pouco cuidado com o tempo aqui. Então, olha só. Economias diferentes, elas vão ter diferentes respostas e formas de se trabalhar os recursos, né? Então, se você está lidando com o sistema feudal, a produção do sistema feudal é o seguinte: eu sou dono da terra, daqui até Vargem Grande é tudo meu, então eu tenho umas 3.000 pessoas que moram dentro dessa propriedade, eles plantam, eles colhem, eles pegam para eles, consomem, vendem um pouco e um tanto vem para mim. Eu determino o que vai ser produzido, a terra é minha, então, ó, tantos hectares ali vai plantar trigo, outro tanto batata, depois vocês trocam, eu quero que faça não sei o que com as vacas. Então, você tem uma utilização de recursos que sai da cabeça do proprietário, né? Então, na economia, esses sistemas são importantes porque eles que decidem a forma de utilização dos recursos, tá? E o que acontece? Os preços, ele vem como uma forma, né, de organizar esse uso alternativo. Ele vem como uma forma de dizer o que precisa ser produzido. O preço, ele traz esse reflexo. É claro que ele é mais complexo que isso, né? Tem mais coisas envolvidas, mas o preço, de forma geral, ele reflete isso. O que está sendo mais demandado, né? Por quê? Porque as pessoas que produzem, elas vão querer produzir aquilo que lhe vão dar uma margem melhor de lucro, elas vão produzir aquilo que tem demanda, aquilo que é procurado por consumidores e tudo mais, né? O contrário acontece também. Você vai deixando de produzir aquilo que não interessa mais. CD, DVD, né? Então, outras coisas. Então, a tecnologia mesmo é uma coisa que afeta diretamente a economia. Mudou a tecnologia, você pode afetar completamente uma cadeia de produção. Você tem a máquina
fotográfica, que usava filme, você tem a tecnologia da fotografia digital. Então, isso tem um impacto em toda uma cadeia de produção, tá? Só lembrei que achei importante citar para a gente ficar atento a isso. Então, os preços, eles são acaba sendo um elemento vital na determinação de quanto e onde cada recurso é utilizado. Se você tem, por exemplo, se alguém lá da Austrália descobrir como fabricar sapatos melhores ou tão bons quanto os brasileiros por um preço melhor, então as pessoas vão procurar comprar os sapatos da Austrália, né? Então, é importante ficar atento a isso, porque como os preços eles são muito determinantes, são muito importantes na questão da oferta, da procura, da demanda por produtos ou não, eles acabam sendo foco de administradores, né, de engenheiros que estão preocupados com diminuição de custos, a melhor forma de distribuição do produto de forma mais eficiente e barata e tudo mais, tá? O fato de não haver em uma economia de mercado um indivíduo, um grupo de pessoas que controle a produção, dá a impressão de que as coisas são feitas de forma aleatória e caótica, né? Então a gente pensa, poxa, mas não existe um grupo de pessoas que determina o que produzir? Olha, não existe, né? Estou falando do sistema de mercado. Então, dá a impressão que as coisas são caóticas. Mas aí, através da oferta e da demanda e o preço sendo o reflexo desse sistema, ele vai acabar direcionando para quem você vai vender, se você vai produzir ou não, se você vai comprar ou não. Então você pode imaginar qualquer tipo de recurso ou produto e analisar da seguinte forma: se você é o produtor, você vai querer ter o melhor ganho possível, o maior ganho possível da venda dos seus recursos. Então, você vai vender para quem paga mais. Se você é comprador, você quer comprar pelo menor preço possível. Então, você vai comprar de quem cobra menos. E nesse equilíbrio de forças é que as coisas vão acontecendo dentro do sistema de mercado, dentro do sistema de oferta e demanda, né? Então, se tem alguém que vende alguma coisa cara, eu não sou obrigado a comprar. Você é livre para decidir se vai comprar ou não, né? Nós fazemos isso sempre. Então, todos nós temos interesses em alguns bens que a gente está precisando, vai satisfazer algum desejo. E a gente fica monitorando o preço. Não, eu vou esperar esse aqui, o monitor meu não está bom, eu vou esperar chegar Black Friday ali, que eu sei que ele cai pelo menos uns R$200. Então, esse acordo que existe entre quem está comprando e quem está vendendo, né, a transação comercial ela só efetua se houver um acordo, se você estiver disposto a pagar e o outro estiver disposto a vender. Só que é importante ter isso bem em mente. É uma coisa simples, mas é importante ter isso claro, tá? De que a transação só ocorre se houver um acordo entre os dois. E o que simboliza esse acordo é o preço das coisas, tá? Então ele vai refletir isso. Se por acaso não houver esse acordo, não tem transação comercial. Então não é possível. É claro que tem processos de negociação e tudo mais, mas isso só é possível se houver esse acordo. Para quem está comprando alguma coisa, é o seguinte, por exemplo, existe um monitor que custa R$600. Você compra o monitor por R$600 porque para você é mais importante ter o monitor do que R$600. Você entendeu? Então a gente tem que entender as perspectivas de todos esses lados também, né? Então você prefere, você acha melhor, a transação para você é melhor se você tiver
o monitor do que os R$ 600. E para a loja ou para a empresa que está fabricando o monitor, é melhor ter R$ 600 do que o monitor. Para quem está comprando qualquer coisa, vou numa loja lá, vou comprar um tênis. Bom, você vê que a questão das necessidades e percepção são diferentes. Se você está disposto a comprar alguma coisa de alguém, é porque você prefere, você quer fazer aquela troca. Ó, fica com isso que eu quero aquilo. E a pessoa que está vendendo para você prefere o que você tem do que ela tem. É importante enxergar isso, por quê? Porque isso significa que não tem como você criar um valor sobre determinado produto, né, ou serviço. Não tem como. Não tem nada a ver com horas de trabalho, não tem nada a ver com isso. Você vai perceber que o valor de um produto, numa simples transação comercial, se eu estou dando R$ 170 para comprar uma calça jeans, é porque para mim a calça jeans vale mais do que R$ 170. Ela é mais importante para mim do que 170. E para a pessoa que está vendendo, é mais importante ela ter R$ 170 do que uma calça jeans. Como que você vai estipular um preço através de um raciocínio lógico? Não tem, porque no final das contas, mesmo tendo o preço que tem várias influências sobre ele, né, você tem que levar em conta o desejo, a vontade do indivíduo, o único ser único no mundo, a sua percepção de valor sobre o produto e o serviço, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. E, é claro, a liberdade dele para escolher o que ele quer ou não. Então, isso tem que ficar muito claro, né? Então, você, saltando ali do conceito de economia, vendo a questão dos usos alternativos e da escassez, nós vamos para o preço, porque é o preço que vai mostrar para a gente, ele vai determinar exatamente qual que é a melhor forma de você estar utilizando os recursos, né? E os recursos vão para onde eles tiverem o maior retorno, o maior lucro, a maior margem de lucro. Então, o que é melhor fazer com a utilização de determinados recursos? Você vai direcionar para aquilo que estiver pagando melhor. E se começar a faltar recursos, o que vai acontecer? Vai estimular a produção de novos recursos. Entendeu? Então, se você é um produtor de milho, você vai vender milho para empresa, para fazendeiro, para quem estiver comprando milho, estiver pagando melhor, isso é lógico. E o que acontece quando você perceber que você está vendendo todo o milho? Você vai aumentar a plantação de milho. Então as coisas, e é claro que o preço ele vai variando disso, porque à medida que o milho foi encarecendo pela alta demanda de milho, isso vai estimular quem produz milho a produzir mais. O contrário acontece. As pessoas não estão tendo interesse em comprar determinado produto, e você passa o trator na metade de produção de milho e começa a produzir beterraba. Porque beterraba é mais interessante, está tendo um retorno melhor que o milho. Então, o interessante é você começar a observar essa questão do preço, porque no sistema de mercado, ele começa a dizer para nós aonde que o recurso tem que ser aplicado. Todos os recursos têm que ser aplicados, desde recursos naturais até produtos acabados de alta tecnologia. Ele vai procurar o caminho que tiver o melhor retorno, que tiver pagando mais, tá? E isso não quer dizer que vai faltar para quem está pagando menos. Isso quer dizer que vai estimular você a aumentar a sua produção para satisfazer também o outro, tá? E aí a gente vai ver na aula depois de oferta e demanda essas variações de preço também, tá? Uma coisa interessante a respeito da tomada de decisões e a sua relação aí com o preço é de que nós vimos que a escassez ela acaba sendo um fator determinante para tudo. E o preço reflete essa escassez, né? Essa escassez que você tem.
Então, você imagina que você quer morar num imóvel, em um local muito privilegiado e muito bom, tal. Se você quiser comprar uma casa em São João da Boa Vista, você vai encontrar em vários lugares e você vai perceber uma variação de preço e tudo mais. Se você quiser comprar uma casa perto, né, então São João da Boa Vista é uma cidade tal, normal, não tem nada assim de muito espetacular, beleza. Se você quiser comprar uma casa perto do Coliseu em Roma, então aí a gente está falando de outra coisa, porque só existe um Coliseu no mundo, só existe um Coliseu em Roma, né? O Coliseu famoso, na verdade, né? Porque o Coliseu, na verdade, essas arenas de batalha existiram várias. Mas se você quiser comprar uma casa aos arredores do Coliseu, então você está lidando com uma questão interessante, porque a casa em São João aqui pode ser a mesma casa lá, só que o Coliseu em Roma é escasso. E a casa que você pode fazer em São João, você faz em São João, você faz em Vargem Grande do Sul, você faz em Manaus, você faz onde você quiser. Então, a escassez ela tem que ser vista também, não só do ponto de vista dos aspectos materiais, recursos físicos em si, mas pontos únicos, né, pontos turísticos, lugares únicos do mundo acabam também sendo se transformando em pontos de escassez. Todo mundo quer morar na praia, quer ter uma casa na praia, mas é possível todo mundo ter casa na praia? Por que que a casa na praia? Geralmente as casas, apartamentos em praia são muito caros. Porque são mais escassos. Você tem 1 milhão de casas no interior e você tem 10 mil apartamentos no litoral. Então, é um produto escasso. E o que que acontece com um produto escasso? Ele vai ser mais raro e ele vai ter um preço maior. E por que que ele vai ter esse preço maior? Porque você pode cobrar mais. Você vai determinar o preço até você achar um comprador. Se você pode vender um apartamento na praia por 500 mil, por que que você vai querer oferecer a 150? Se tem gente que paga 500 mil. Se você pôr 500 mil, você vai achar comprador. Então não faz sentido você vender por menos. Então é interessante a gente observar essas questões. Estou dando vários exemplos, a gente está caminhando bem tranquilo aqui nessa aula, porque são coisas que acontecem no dia a dia, são coisas do nosso dia a dia, coisas que a gente está lidando. Então a gente vai começando a entender entre aspas, a mecânica da economia, como que ela funciona, né, questões de preço, de oferta, de utilização de recursos, de demanda e tudo mais, tá? E não adianta, mas e se vem o governo e fala que vai criar um programa de acesso universal para todo mundo na praia? Pessoal, isso não vai alterar a situação. Por que que não altera? Porque você vai continuar tendo 10 mil casas na praia e 1 milhão de pessoas querendo morar na praia. Isso não vai alterar. Então, minha praia, minha vida não vai funcionar porque você não alterou a escassez do recurso. E se nós aumentarmos a quantidade de recursos, então vamos aumentar a quantidade de casas na praia, vamos encher o litoral do Brasil inteiro de casas na praia. Aí você pensa, claro, o Brasil tem um litoral gigante, né? Mas se você colocar casas na beira da praia, usando o litoral do Brasil inteiro, vai faltar espaço para que todos os 212 milhões de brasileiros tenham casa na praia. Então, o problema da escassez, ela persiste, né? Então, a gente tem que ficar atento, porque pensou em economia, tem que pensar como que é a utilização, melhor utilização desses recursos. O preço é um reflexo disso, tá? A gente vai falar mais sobre preço na frente ainda. O recurso é escasso, então se eu fizer isso e se eu aumentar o número de casas, se você aumentar o número de casas, uma hora vai acabar o litoral e não tem como você aumentar o litoral, né? Se você quiser aumentar o litoral, aí você vai estar falando em um outro patamar. Aí você vai lá para Dubai, onde os caras criam ilhas artificiais para criar mansões para mega milionários.
né? Então todo mundo pode ir lá comprar uma casa naquelas ilhas artificiais de Dubai? Não. Você pode comprar, mas você pode ter uma casa lá, só que você tem que dispor de uma quantidade tanto de recursos para ter aquilo lá. Por quê? Porque você tem uma quantidade limitada de casas. Então você tem lá 6.000 casas em uma cidade luxuosa de negócios, de alto padrão, de pessoas milionárias e tudo mais. E aí, como hoje o transporte é fácil, né? Você pega o avião, está lá em poucas horas. Essas 6.000 casas, elas vão estar distribuídas entre os... Elas vão estar distribuídas, não. Elas vão estar disponíveis entre as 6.000 pessoas que estiverem dispostas a pagar mais pela casa no mundo todo. Então você vai ter ali o executivo da Microsoft na Índia, pode ter uma casa lá. Entendeu? E aqui em São João você talvez tenha umas 3, 4 pessoas que talvez poderia, talvez mais, estou chutando, tá? Estou chutando, não conheço o pessoal daqui. Então você vai ter umas 4, 5 pessoas aí que poderia ter uma casa aí de uns 10 milhões, etc. Então, é legal você ter esse conceito em mente, porque você vai começar a observar as notícias aí quando a gente estiver falando de economia de uma forma um pouco diferente, tá? E os preços, a gente já está caminhando aí já em direção ao final. Os preços, eles são mensageiros, né? Eles são como uma espécie de mensageiro que eles levam notícias para as pessoas, né? Que são um reflexo dessa utilização dos recursos. E é claro que os preços, eles podem ser um mau mensageiro no sentido seguinte, olha, essa casa está no valor que eu não esperava que fosse tanto. Então, ele não te trouxe muito uma boa notícia. Mas ele pode te trazer boas notícias, né? Um computador está num preço bom. E uma coisa interessante da gente observar, e justamente esse exemplo aqui, que é um exemplo colocado no livro do Thomas Sowell, que é o seguinte, o acesso que hoje você tem ao computador. Hoje você compra um computador, né? Você pode comprar um computador, você com uns 1.700, você compra um computador razoável, né? Para vocês que são da ciência de computação, vocês já estão de olho naqueles computadores lá de 4.000, de muito mais, né? Tal. Mas hoje você consegue ter acesso a essa tecnologia, esse aparelho, por um preço razoavelmente acessível. Então você consegue ter acesso a isso porque ao longo do tempo o preço caiu. Eu tenho uma revista Exame aqui do ano de 1999 ou do ano 2000, não lembro. É dessa época, 99, 2000. Especial Empreendedores e tal. Dentro dessa revista tem uma propaganda de um computador vendido pela IBM. O computador, há 21 anos atrás, era uma coisa assim, sei lá quanto que ele tinha de RAM. Era uma coisa assim, absurda de baixo, HDs minúsculos, entendeu? Uma máquina assim, absurdamente obsoleta e fraca para os dias atuais, mas assim, é muito ruim. Mas eu tenho que procurar, porque assim, a memória RAM dele, hoje a gente trabalha com 8 GB, a memória RAM era de 32 megas. É mais ou menos disso que eu estou falando, 64 megas, entendeu? Então, esses são os computadores, as máquinas de 21 anos atrás. Mas o interessante que eu quero falar é o seguinte, é o preço do computador. O preço do computador é R$ 6.000. R$ 6.000, tá? Você imagina você pagar R$ 6.000 hoje numa máquina dessa que não roda, que vai rodar mal o campo minado. Então, e você imagina, agora faz uma comparação com o salário da época. O salário da época era R$ 115, alguma coisa em torno disso. Pega
R$ 6.000 e divide por R$ 115, você vai ver quantos anos você precisa trabalhar juntando todos os centavos para você comprar um computador. Hoje, com 2 meses de trabalho, se você juntar o seu salário, se o seu salário for salário mínimo, com 2 meses você compra um computador. Antes você iria precisar de alguns anos juntando dinheiro para comprar um computador. Então, isso é interessante porque isso está totalmente envolvido com a questão econômica. O computador se tornou acessível às pessoas. O computador, em 1995, era um item de luxo que quem tinha na cidade colocava na sala. E ostentava lá aquele monitor quadradão, aquelas capas horrorosas para não empoeirar. Então, assim, quem tinha computador em casa? O gerente do Banco do Brasil. Eram poucas pessoas porque eram itens muito caros e pouco acessíveis, né? Eram itens de luxo. Então, as pesquisas de escola eram feitas em bibliotecas, lendo livro, não tinha acesso à internet, que você tivesse computador. É claro, a internet existia, mas tudo funcionava de uma forma diferente. O acesso de internet, você comprava uma revista da Info e vinha um CD que você tinha tantos acessos à internet e que você utilizava a linha telefônica e que as pessoas utilizavam depois da meia-noite para não ocupar a linha telefônica. E, pessoal, isso há pouco tempo atrás. Olha como é que as questões na área de vocês da computação explodiram. A tecnologia nessa área é incrível, né? É incrível. Então evoluiu-se muito. Mas se você, o que eu quero trazer aqui é a questão econômica. É, você consegue hoje ter acesso a um produto. E por que que o computador ficou barato? Pessoal, avanço de tecnologia. Galera da engenharia da computação, pessoal de desenvolvimento de materiais, os químicos, os físicos, novas fórmulas matemáticas, mecânica quântica, muitas coisas foram surgindo, muitas coisas foram sendo aperfeiçoadas dentro da área de informática. A tecnologia propiciou redução de custos, melhores produtos, à medida que o computador foi sendo cada vez mais demandado, comprado por empresas, e aí algumas pessoas já começaram a ter acesso, foi aumentando-se a produção, né? Se você tem uma demanda alta, a oferta começa a fabricar mais porque quer ganhar mais dinheiro. A fábrica vai produzir mais, está todo mundo comprando. Quanto mais produz, mais barato é o computador. Você tem ganho de escala na produção do aparelho. Então, várias coisas interferem para que hoje você tenha acesso a uma máquina com 2 meses de salário que antes você ia gastar 6 anos juntando seu salário, sem gastar. É interessante observar esse ganho. Então, o computador é um dos exemplos assim mais interessantes que eu achei para refletir essas coisas, né? Preço, oferta, demanda, utilização de recursos escassos. Então, é interessante a gente ficar atento a isso. E os prejuízos, a gente fala em lucro, tá? Mas os prejuízos também, eles têm uma mensagem que ele significa o seguinte: olha, para de fazer o que você está fazendo porque não está dando certo. Não está dando certo porque o custo está ruim, o produto não é interessante, a tecnologia está ultrapassada, o concorrente faz muito melhor, o concorrente cobra muito menos. Então, no caso do sistema de mercado, que você tem os preços ali que refletem a utilização dos recursos, você consegue observar essas coisas, consegue observar bem, porque a gente acha que é um sistema de lucros. Na verdade, é de lucros e prejuízos, porque ninguém te protege do prejuízo, né? Então, se você não está oferecendo algo que as pessoas, os consumidores necessitam ou desejam, então você não vai ser procurado e você vai ter que achar outras formas de resolver o seu problema, mudando de ramo, criando uma tecnologia, inovando no produto, melhorando o marketing, diminuindo o custo, entendeu? Bom, deixa eu ver o que mais tem aqui que a gente, só para finalizar, se ficou alguma coisa para trás, tá?
Bom, pessoal, é isso, tá? Tem algumas outras coisinhas, mas assim, eles vão acabar girando em torno daquilo que a gente já conversou hoje, tá? Ó, Matheus, você tá no Diablo 2, cara. É, o que que acontece? Pessoal, de forma geral, assim, a gente hoje teve introdução aí de algumas ideias, a gente conversou sobre algumas coisas. Ao longo de todo o nosso respeito à minha história, rapaz, eu sou do Diablo 1, cara. Sou do Diablo 1. O Matheus está falando aqui dos jogos. Olha só, a gente conseguiu hoje ter uma ideia, é, conhecer o conceito de economia, um conceito simples que vai falar que a economia é o estudo da utilização, né, do uso de recursos escassos, que tem usos alternativos, então não dá para disponibilizar tudo para todos ao máximo, ou seja, não dá para todo mundo ter o que todo mundo quer. Por que o que todo mundo quer? Porque o nosso desejo vai sempre aumentando, né? Você quer melhorar, você quer trocar o Monza pelo Celta, depois o Celta pelo Golzinho, então as coisas você vai almejando coisas melhores, aí vai chegar no momento em que você já vai estar querendo ali um Lamborghini, né? E aí o que que acontece? Economicamente não há forma de você oferecer tudo ao máximo para todos. Então, independente do sistema econômico adotado, os sistemas econômicos, na verdade, são formas de você trabalhar os recursos. Alguns acham melhor trabalhar dessa forma, outros acham de outra. E diante disso, eu trouxe para vocês aí o sistema de mercado, que é o sistema que nós vivemos, no qual as pessoas ali procuram fazer aquilo que elas acham que é mais vantajoso para elas e com isso elas acabam oferecendo alguma coisa de útil ou de necessidade para a sociedade em troca, tá? O sistema de mercado, a gente vai ver especificamente mais sobre essa conversa de oferta e demanda, porque o que determina o uso do recurso escasso é essa lei de pessoas procurando e pessoas oferecendo produtos e serviços, né? Então, a gente fica em torno disso aí. E esses recursos que são determinados essas pessoas procurando e oferecendo produtos e serviços, elas têm o preço ali como um fator que demonstra, que reflete a utilização desses recursos, e isso é um sinal do que você deve ou não fazer. Se a ciência da computação é uma profissão que tem futuro, que tem mercado, que se você for um bom profissional na área, você consegue um bom emprego, você vai ter uma boa renda, então, boa escolha. Por que que eu vou optar por escolher alguma coisa que não é tão vantajosa quanto fazer ciência da computação? Vou fazer ciência da computação, entendeu? Então, é, vocês acabam fazendo as suas escolhas de acordo aí com os seus desejos e também motivações pessoais e tudo mais, né? Seus interesses, na verdade. E os preços, eles vão refletir isso. Só falando um detalhe, que o preço, embora ele reflita a melhor forma de você aplicar o recurso, porque ele reflete aonde mais o recurso é necessário, né? Então, com a variação de preço, você destina mais para uma área, porque essa área está valorizando mais o recurso. O preço não é por si só apenas isso. Então, o preço é formado por um conjunto de questões. Você tem custos de produção, concorrência, você tem questões relacionadas às questões tributárias em si, né? Você tem envolvido isso. Você está relacionado também à percepção de valor do cliente, do produto e tudo mais, tá? Eu queria saber se tá tudo certo, se alguém gostaria de comentar alguma coisa, se alguém gostaria de colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, se ficou claro, se alguém tá de boa.
Tudo certo? Vai dando um beleza aí, só para me saber se está tudo certo até aqui, tá? Beleza. Então, na semana que vem a gente vai ver a aula sobre princípios de economia. E aí a gente vai ver algumas desses conhecimentos aí que já são fundamentados em economia, né? Como para mim ter uma coisa, eu tenho que abrir mão de outra. Para mim estudar 3 horas de banco de dados, eu tenho que abrir mão de 3 horas de estudar qualquer outra coisa. Então a gente vai começar a conhecer os conceitos econômicos, de que para mim fazer uma coisa, eu tenho que largar, deixar de fazer outra, que para mim fazer tal coisa. Então a próxima aula vai ser sobre isso, tá bom? É, eu estou colocando os materiais lá no Moodle, que ainda não está disponível aí para vocês, e assim eu vou disponibilizar, eu aviso vocês aí, e aí vocês vão ter acesso a essa aula, às aulas anteriores e aos materiais extras que vocês vão ter aí para quem tiver interesse em aprofundar no assunto, tá bom?